Olá, eu sou Paula Moraes, bem-vindo ao Strike, o programa que coloca em pauta as questões mais relevantes do cenário político e econômico global. Vamos falar hoje sobre a reviravolta na disputa das eleições americanas, desde que Joe Biden anunciou a sua desistência em disputar a reeleição. Kamala Harris segue sendo a favorita pelo Partido Democrata, que ainda precisa decidir formalmente sobre a sua candidatura. Enquanto Donald Trump se consolida como uma figura polarizadora, conhecida por sua postura assertiva e retórica contundente, Kamala Harris enfrenta uma montanha de desafios, desde críticas à sua atuação como vice-presidente, até dúvidas sobre a sua capacidade de liderar em um cenário global instável. Com a renúncia de Joe Biden à candidatura, os holofotes se voltam para Kamala Harris, levantando questões cruciais. Ela estará preparada para lidar com as complexidades da política internacional? Sua abordagem será capaz de rivalizar com a experiência de Donald Trump? Para falar mais sobre este tema, o Strike de hoje recebe o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, prazer recebê-lo aqui na nossa programação mais uma vez. Obrigada pela presença. Prazer conversar com você sempre, Paula. Professor, diante deste cenário, dessa reviravolta no cenário como um todo nas eleições nos Estados Unidos, primeiro eu queria entender um pouco da sua avaliação sobre o legado mesmo de Biden, né? Depois dessa renúncia à candidatura, como que você avalia o impacto, né, da sua presidência sobre a política externa dos Estados Unidos, como isso pode influenciar de alguma forma também a campanha agora de Kamala Harris? Eu acredito, né, Paula, que os Estados Unidos vêm aí num processo de declínio global já há bastante tempo. Se nós fôssemos identificar um momento histórico desse início de declínio, eu poderia dizer até que foi nos anos Clinton, em que ficou muito claro, por exemplo, que o governo norte-americano fazia algumas guerras justamente para atender às necessidades políticas daquele momento. E o que nós notamos nessa história toda é que o governo Biden veio neste processo todo. Por incrível que pareça, o governo Trump, que prejudicou a imagem internacional dos Estados Unidos em razão da campanha que se fez contra ele, mas que de alguma forma conseguiu manter ali uma situação de estabilidade global. O governo Biden, que veio justamente numa retórica diferente, de mudança de atuação, foi mais uma mudança de forma do que de conteúdo com relação a Trump. Então, o que você viu nesse processo todo é que Biden deixa o mundo hoje numa situação muito mais complicada do que aquela que Donald Trump deixou há 4 anos atrás, porque nós temos uma guerra na Ucrânia, cujo desfecho é complexo para o Ocidente, porque se a Rússia ganha, a OTAN perde a sua credibilidade, particularmente depois do fato que o governo norte-americano, os países do Ocidente, colocaram tanto dinheiro em financiamentos para a Ucrânia, na questão de armamentos. E você tem a situação em Gaza que não melhora, aliás, só piora. Inclusive o pronunciamento do Netanyahu, que foi aplaudido por republicanos e também com algumas manifestações contrárias de democratas, não ajudou no processo de você querer encontrar efetivamente um cessar-fogo, embora a Kamala Harris, agora candidata, disse que era importante você ter um cessar-fogo. Mas a herança de Biden é, se nós pensarmos na instabilidade global que ele deixa com relação a questão dos Estados Unidos, a questão do mundo e a preocupação de uma terceira guerra mundial. E um outro aspecto importante é que, no contexto do comércio internacional, nós vimos uns Estados Unidos muito mais protecionistas, uma atuação complexa e difícil dentro do cenário da Organização Mundial de Comércio, uma desvalorização das Nações Unidas, por um lado. Então, o que a gente notou é que o legado de Biden, embora agora se esteja revertendo e todo mundo esteja dizendo que ele é um estadista, por estar abrindo mão de concorrer, é negativo se nós pensarmos nisso.
Professor, e tentando entender um pouco mais, né, na comparação ali entre Kamala Harris e política internacional, entender um pouco nessa situação, ela foi muito criticada e ainda, né, parece que agora mudou um pouco o perfil, mas houve muita crítica da atuação dela como vice-presidente, né, durante esse período. Na sua opinião, quais seriam os principais desafios que, caso ela venha a ser eleita, Kamala poderá enfrentar em termos de política externa? Vamos pensar na atuação doméstica, em primeiro lugar. Tá. O Biden a nomeou como uma pessoa responsável pela questão migratória. Inclusive, quando ele apareceu com essa nomeação, o staff dela falou, mas um assunto tão complexo e difícil de lidar, não é? E é isso que você notou, que de alguma forma havia um medo. E você vê que nos últimos 4 anos a situação migratória nos Estados Unidos só piorou. Não houve ali efetivamente uma melhora nessa situação e a grande temática da campanha eleitoral deste ano é justamente a questão migratória e a inflação elevada e a preocupação com a questão da economia no geral. E nesse sentido, o que a gente notou é que Kamala Harris no cenário internacional não teve um posicionamento tão efetivo, foi uma vice-presidente apagada, não é? Nesse processo todo, não que os vice-presidentes tenham aí a função de ter um brilhantismo internacional ou de ter aí um protagonismo muito importante no cenário internacional, mas o fato é de que ela não inspira necessariamente a confiança que você precisa num mundo que está num processo de transição. No mundo em que nós observamos a instabilidade gerada pela guerra na Ucrânia, o fato de que se ela der continuidade à política de Biden e à política externa de Biden não vai melhorar o cenário internacional e só vai acelerar o processo de declínio dos Estados Unidos. E a grande preocupação é justamente essa, o quanto o mundo precisa de um país como os Estados Unidos sendo ativo internacionalmente justamente por causa daquilo que os americanos sempre propugnaram na ordem internacional. Então, é uma situação difícil e resta saber se ela vai ter a estatura suficiente para lidar com esses assuntos, coisa que Biden, mesmo sendo um político com mais de 50 anos de história dentro do cenário norte-americano, não soube lidar. Professor, considerando, inclusive, a crescente influência da China, né, no contexto global como um todo, como que você acha ou avalia, de fato, que uma presidência com Kamala Harris se compararia, por exemplo, a de Donald Trump na abordagem das relações Estados Unidos ou China? Quais seriam os pontos que você enxerga de uma relação melhor ou não entre Estados Unidos e China, dependendo de quem, né, dos dois candidatos vencer as eleições? Recentemente a gente já viu críticas do Trump falando em aumentar impostos, taxações em relação a produtos chineses, mas o Biden também tinha feito a mesma sinalização, até então como presidente, na época era candidato. Como que você enxerga essa dinâmica hoje dessa relação Estados Unidos e China com Kamala e com Donald Trump? Veja, Paula, o Biden não alterou nada daquilo que Trump impôs na relação bilateral, naquela guerra que ele começou contra a China. Então, como eu disse anteriormente, você teve mais uma mudança de forma do que de conteúdo. E um mandato de Kamala Harris nesse processo não me parece que vai alterar muito essa questão do conteúdo. Afinal, existe uma coisa que é quase uma unanimidade dentro do Congresso norte-americano, que é justamente um processo de perseguição à China, ou um medo de que a China venha assumir um papel de maior relevância internacional e maior protagonismo internacional. Então, isso parece ser algo que tanto democratas como republicanos estão de acordo nesse processo. E Trump, obviamente, que vai falar a respeito disso e que vai enfatizar também essa questão
justamente de querer aí fazer os produtos novamente nos Estados Unidos, de restabelecer a indústria, tudo que a Kamala Harris também vai repetir. Afinal, na questão externa, quando se trata de China, os dois têm de parecer duros nessa situação toda. Agora, para os chineses, existe uma situação até uma anedota quando você pensa a respeito. Eles preferem Trump porque Trump é mais transacional, né? Trump, ele grita muito, se fala muito, mas no fim das contas ele quer uma negociação e alcançar um deal. E quando ele alcança esse deal, a situação muda e você vê que mesmo depois de toda a questão da guerra comercial que os Estados Unidos fizeram com a China, houve um aumento das exportações chinesas para os Estados Unidos. Então, o grande problema é se Kamala Harris gritar muito e efetivamente não for à mesa de negociação e seguir justamente na provocação que aconteceu à China nos últimos 4 anos, seja com a visita de pessoas do governo norte-americano a Taiwan, seja justamente pelo processo contínuo de criar aí momentos de faísca no relacionamento bilateral. Então, a impressão que eu tenho é que para a China, Trump, apesar de ladrar mais, né, apesar de gritar mais nesse processo todo, ele tem uma coerência transacional que o governo Biden não tinha e que provavelmente Kamala Harris não terá. E quais impactos que você enxerga, professor, né, desta eleição americana, inclusive, na relação diplomática Brasil-Estados Unidos? Nós temos aí o governo do momento, não é? Governos vão e vêm e a relação entre países continua. O Brasil tem um relacionamento bilateral com os Estados Unidos há 200 anos. Nós, inclusive, estamos completando 200 anos desse relacionamento bilateral. 50 com a China também este ano, a partir de agosto. Então, o Brasil tem este relacionamento histórico com os Estados Unidos. Mas não podemos esquecer, Paula, que nós somos concorrentes dos Estados Unidos na questão do mercado chinês. Eu sempre falo, a gente precisa tirar o manto diáfano da fantasia, né, e achar que nós somos amigos nessa situação. Porque justamente no discurso da Kamala Harris, quando ela fala a respeito de Joe Biden, ela disse um aspecto que ela enfatizou muito importante, é que Joe Biden defendia os interesses norte-americanos. Então, o governo brasileiro, não importa a coloração ideológica, tem que ter muito claro que o que importa no processo todo do relacionamento bilateral é a defesa dos interesses brasileiros. Então tem que perder algumas daquelas esquizofrenias que eu sempre menciono, né? Você tem um setor, uma direita que é contrária à China, mas que é apoiada pelo setor agrícola, que é o grande dependente do relacionamento bilateral com a China. Então, essas esquizofrenias que a gente tem no Brasil, elas de alguma forma têm de ser mudadas, porque, como dizia o ex-primeiro-ministro britânico, Lord Palmerston, nas relações internacionais você não tem inimigos perenes, amigos perenes, a única coisa que são perenes são os interesses. E, nesse sentido, o Brasil precisa levar isso em consideração. Não importa a cor do próximo governo. Claro que se Trump for eleito, talvez o presidente Lula tenha aí alguma dificuldade no relacionamento. Mas é aquele famoso momento em que você precisa relevar o individual e pensar que você é o líder da nação e o que importa é o relacionamento entre nações. Professor, né, perguntei em relação ao Brasil, mas queria entender também um pouco da tua leitura em relação à América Latina como um todo, né? Os desafios, inclusive, de mudanças ali no comando dos Estados Unidos, quais principais desafios ou oportunidades, possível mudança, né? Só corrigindo aqui, possível mudança, quais desafios ou oportunidades dos Estados Unidos nas relações com a América Latina, de fato, num cenário com uma possibilidade ali de presidência de Kamala Harris, em comparação com a administração Trump. Até pergunto, focado nela, porque Trump a gente já teve até um histórico e dá para até, de fato, entender como que seria essa relação Trump e América Latina. Mas de Kamala, como que você enxerga, de fato, essa possibilidade? Olha, você vai lembrar, Paula, que o José Serra era a favor da Hillary Clinton. E falou isso na ocasião quando era ministro de Relações Exteriores. Então você aprende que algumas coisas você não fala. Você pode pensar,
não é? Em relações internacionais você pode pensar, mas você não deve falar necessariamente, porque você pode, com a sua fala, gerar muitos prejuízos e muitos problemas. Então, essa é a primeira coisa, essa é a primeira regra quando você fala de relacionamento internacional. Mas, quando a gente olha para a postura norte-americana com relação à América Latina, uma das coisas que a gente nota é que já faz tempo que os Estados Unidos não levam a América Latina em consideração ou não dá a devida relevância à região, e já há muito tempo. Não é? Embora você tivesse lá a doutrina Monroe do século XIX, que a América era para os americanos, o fato é de que nesse processo todo, o que nós observamos é que houve aí um distanciamento dos Estados Unidos da região. E a base, por exemplo, durante o governo Trump, eu sempre eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez, a prioridade do governo Trump na América Latina eram 3 países. Era o México, por motivos óbvios, né? Eles têm uma fronteira ali, tem a questão do narcotráfico também e tem uma questão migratória importante. A Venezuela, não é? Por motivos óbvios também, não é? Mas mais importante do que a Venezuela, na ocasião do governo Trump, era a Colômbia, por causa da questão do narcotráfico. E a terceira prioridade, então você tem México, Colômbia, e a terceira prioridade, eu me lembro dessa conversa até hoje, era a Argentina. E eu falei, mas a Argentina por quê? Porque na ocasião, no início do mandato do governo Trump, ele era presidente dos Estados Unidos e o presidente brasileiro era o Michel Temer. E na Argentina você tinha o Macri. E aí, quando eu perguntei, mas por que a Argentina? Eles me disseram, olha, o seu presidente, em primeiro lugar, não fala inglês, o Macri fala. Em segundo lugar, o seu presidente não joga golfe, o Macri joga. Então, esta é a questão que você tinha ali nesse relacionamento bilateral dos Estados Unidos com cada país da região. E, ao que parece, isso também não mudou durante o governo Biden. O governo Biden teve esta proximidade, tentativa aí de fazer algum tipo de interferência, mas quando necessitou, já quis retirar as sanções da própria Venezuela. Não é? Nós discutimos isso na ocasião de que o governo Biden queria retirar as sanções justamente porque estava precisando de petróleo e o preço do petróleo estava alto. Então, quando você olha para o relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina, a gente entende ainda que existe uma preocupação muito mais com a relação transatlântica do que com a América Latina. E na América Latina, a atuação norte-americana tem como objetivo conter o processo de solidificação da relação China-América Latina. Porque se você pensar, a exceção, se eu não me engano, de Colômbia e Chile, todos os países, Chile, se eu não me engano, Chile, Colômbia e México, todos os países da América Latina, o principal parceiro comercial é a República Popular da China. E isso gera aí uma preocupação nos norte-americanos de estarem perdendo o seu quintal. Então, eu não vejo aí uma grande mudança de política externa, a não ser essa tentativa de contenção da China na região. Ô, professor, até perguntei em relação à América Latina, né, na figura ali de Câmara, para entender se haverá alguma mudança ou não, até porque no governo democrata mesmo, já de Joe Biden, a gente vê, de fato, aquela, né, famosa conhecida como Guerra dos Chips entre Estados Unidos e China, virando uma oportunidade maior até para México, se não me engano, Costa Rica e Panamá também vão fabricar semicondutores, muito mais nessa política nearshoring, trazendo mais ali para esses países. E isso vem acontecendo já, tem até muitas, né, críticas em relação ao Estados Unidos estar muito mais protecionista hoje, com essa preocupação em relação a essa guerra de chips envolvendo, inclusive, a dependência de semicondutores em Taiwan. Você acredita que talvez seja uma oportunidade para esses países da América Latina, independente de quem seja eleito nos Estados Unidos, quem esteja hoje preparado, como o México que nós falamos, para trazer, de repente, abastecer os Estados Unidos com estes semicondutores, com esses chips? Essa é uma pergunta importante porque eu acho que 3 palavras são muito complicadas hoje em dia. De-risking, nearshoring e friendly shoring. Porque são 3 alternativas que têm justamente como objetivo conter a China globalmente, não é?
Porque se você pensar, o grande campeão, o país que foi o grande campeão da globalização foi a China. Não é? Hoje em dia, se você pensar, a quantidade de coisas, de produtos chineses, que tem uma qualidade que vai de A a Z, né? Antigamente a gente tinha o preconceito de que o produto chinês só era ruim. Quando você pensar que muitas das antenas que nós estamos usando quando falamos são feitas na China, não é? Que nós estamos utilizando são feitas na China, uma grande parte dos equipamentos, isso demonstra que a China fez aí um salto importante nessa questão de qualidade nos últimos anos. Então, o que acontece nessa história toda é que quando a gente observa toda essa situação, você vê que existe uma política de contenção, aquilo que está acontecendo com relação à China. E um dos objetivos fundamentais é, de alguma forma também, fazer com que a globalização reduza a sua velocidade. E você vê isso através do incremento no protecionismo nos Estados Unidos e também na Europa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a China é a mola propulsora do crescimento econômico global, e isso não sou eu que estou falando, né, porque moro na China ou coisa parecida, mas o próprio Fundo Monetário Internacional diz que quem promove o crescimento global hoje em dia é a República Popular da China, não são os Estados Unidos, que tem um papel importantíssimo no setor financeiro, mas na questão do crescimento global é a China. Toda vez que você passa a ideia de que você vai conter a China, você automaticamente está prejudicando o crescimento naqueles países que têm um relacionamento econômico muito importante com a China. Então você pode ganhar um pedaço de carne e perder muito mais coisas nesse processo todo. E mesmo nessa questão do nearshoring, do México, os norte-americanos estão notando que existem vários problemas também hoje em dia de produção no México. Você não tem a confiabilidade, você tem os problemas de fronteira, você tem a questão do controle do narcotráfico da região. Então, a gente só tem que tomar alguns cuidados, porque muitas vezes a gente acha que vai surgir dali uma grande oportunidade, quando a gente está pegando, estão dando para a gente um pedaço de uma coxa de frango e nós estamos abrindo mão da galinha inteira. Então, eu falo isso sempre, para o mundo é importante que a China cresça. Não é? É importante que os Estados Unidos cresçam, mas para nós, que o nosso parceiro número 1 é a China, para nós é importantíssimo que esse processo de globalização não pare e que continue, para que a gente possa fruir aí de uma maneira melhor desse processo todo de crescimento. Então, é essa que é a análise que a gente vê. Quando você observa esta postura dos Estados Unidos de tentativa de contenção, de fato pode ser um impedimento para o crescimento de vários países no mundo. E você enxerga algum tipo de mudança entre ou Kamala ou Trump em relação a essa postura que os Estados Unidos já vem tomando? Não, porque nós estamos justamente naquele embate ideológico em que um pretende defender o status quo, a situação como está, de perenidade como potência hegemônica global, e o outro que está em ascensão. Então, normalmente, a história ensina que quem está querendo, as pessoas querem manter o seu status quo, né? Ninguém quer perder o poder global. E os Estados Unidos, nesse processo todo, têm lançado aí mão de todos os possíveis mecanismos imaginários para evitar que isso aconteça. Então, isso impõe e cria sérios desafios para a China. A China sabe disso, a China sabe que é um país que tem poucos amigos, os amigos que tem são problemáticos, né? Porque se você pensar que sempre e entra tudo no mesmo pacote, né? Você põe China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Afeganistão, você coloca todo o pacote de países que são problemáticos naqueles que são amigos da China, e isso é complicado para os próprios chineses, internacionalmente falando. Mas isso faz parte desse processo todo de queda de braço entre quem está em declínio e quem está em ascensão. Professor, inclusive pegando um pouco desse gancho, Kamala Harris ela é frequentemente associada a uma política identitária, né? Tentando ali sempre, em vários momentos ela já foi ali considerada, né? Feita essa associação com essa política mais identitária. Esse tipo de abordagem, de alguma forma, pode afetar as relações internacionais dos Estados Unidos, especialmente com aliados ali tradicionais ou até mesmo adversários? Todo governo norte-americano pode adotar
em razão das suas crenças com relação a direitos humanos e perspectivas, políticas diferenciadas com relação à forma como se relaciona com o mundo. Por exemplo, durante o governo Bush, ele tinha uma postura contrária ao aborto. Então, o governo Bush cortou ali uma série de linhas de crédito para países que tinham legislações contrárias a favor do aborto. Então, o governo Bush, na ocasião, tinha ali uma série de programas nesse sentido, justamente cortando o apoio econômico nessa situação. Do lado democrata, você também vai enfrentar a mesma situação com relação à política externa. Veja só, por exemplo, o Uganda, que é um país africano, tem ali uma série de relações, adotou uma política já há algum tempo contrária à prática da homossexualidade e prevendo até penas muito radicais neste processo. E, obviamente, que haverá por parte do governo americano, e tem havido na administração democrata, uma série de movimentações neste sentido, de tentar alterar a agenda. Então, o que você nota é que cada governo terá ali o seu matiz ideológico e isso vai ser refletido nas relações internacionais. No caso até, se você pensar em direito das mulheres, não é? Se você tiver um governo de Kamala Harris, pode ser que algumas coisas mudem nesse processo, particularmente em países árabes, em alguns países que têm enormes restrições em razão da condição, em razão de religião, esse tipo de coisa. Por outro lado, em outros lugares você vai ver um crescimento aí da agenda woke, né, como a gente sempre comenta a respeito, em várias partes do mundo, e o grande desafio que você enfrenta sempre é a ditadura do politicamente correto, que tende a crescer, particularmente nos momentos em que os democratas estão no poder. Professor, até agora há pouco, numa outra questão, você falou um pouco sobre a questão da política migratória. A gente sabe que a imigração é um tema sensível, tanto para Trump quanto para Kamala Harris. Entender um pouquinho mais na sua leitura, quais os principais pontos ou as principais diferenças ali nessas políticas de imigração entre os dois candidatos, como isso poderia de fato afetar ou se poderia de fato afetar as relações dos Estados Unidos com países tanto da América Central ou também da América do Sul? O grande problema, Paula, é que quando eles falam da questão migratória, a culpa é colocada nos países que são a fonte da migração, não é? E a política adotada é sempre impedir que esses cidadãos desses países entrem nos Estados Unidos. Então, você vai ter várias políticas. O Trump dizia, vamos construir um muro mais alto, né? Você faz um muro mais alto possível e aí você coloca um policiamento ostensivo e impede a entrada. E, de fato, no governo Trump, houve uma diminuição do número de pessoas que entraram nos Estados Unidos. Por outro lado, veja que interessante, o governo Obama foi o que mais expulsou migrantes ilegais dos Estados Unidos, mais que o governo Trump. Então, Trump está anunciando que vai fazer aí uma grande varredura de expulsão de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Provavelmente, Kamala Harris pode seguir nesta linha de Obama, não é? Mas o problema migratório é uma realidade porque, nesse processo todo, e essa é a alegação sempre, você vê que todo discurso contrário à migração leva em conta três coisas que sempre são mencionadas. Uma, os estrangeiros roubam nossos empregos. 2, os estrangeiros representam uma ameaça à segurança coletiva. E 3, existirá aí uma invasão cultural do nosso país com relação aos estrangeiros. Veja que o discurso é muito parecido também na Europa, se bem que na Europa a situação tem uma outra complexidade, que você tem um elemento islâmico presente na questão, e no caso da América Latina você tem aí, então são países católicos, então o terceiro elemento religioso não é tão enfático na questão cultural, mas obviamente que o estrangeiro leva ali a sua cultura. O grande desafio é que em nenhum momento
você ouve justamente a maneira efetiva de resolver o problema migratório. E a única maneira de você resolver o problema migratório é se você tiver ali políticas de incentivo aos países para que eles se desenvolvam e tenham um crescimento econômico maior. Se isto acontece, não há nenhuma razão para migrar. Mas este tipo de resolução, nem Kamala Harris, nem Donald Trump pretendem aplicar, porque é muito mais fácil você lidar com a doença do que lidar com a razão da enfermidade. Professor, temos mais dúvidas aqui, mais perguntas. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, o Strike volta em instantes. Continue com a gente. Estamos de volta aqui na nossa programação Strike de hoje, conversando com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, quero entender um pouco mais agora sobre estes próximos meses, né? Enfim, que teremos de campanha, cenário novo que se inicia ali nos Estados Unidos com a desistência de Biden, o que Kamala Harris terá de fato, né, nesse tempo a fazer, como que você enxerga os principais desafios na campanha de Kamala Harris agora? Eu escrevi até um artigo que está no site da BMC, que a Kamala Harris é uma candidata sem escrutínio, não é? Porque no processo normal norte-americano você tem as primárias. E no processo das primárias, o candidato é escrutinado justamente para ver se ele vai chegar à convenção com o número de delegados necessários para ser eleito. Provavelmente, considerando o histórico da Kamala Harris na primeira eleição, em que ela disputou até com Joe Biden e não conseguiu ali nenhum delegado, o que você nota é que ela chega à convenção mais ou menos coroada, não é, pelo Joe Biden, sem ter tido o escrutínio do partido. Muita gente vai reclamar disso e gostaria de ver uma convenção aberta. Só que ninguém quer esperar até o mês de agosto para fazer uma convenção aberta e deixar o candidato republicano correndo solto. Então, este é um grande desafio que a gente vê com relação à forma. Por essa razão que os grandes líderes partidários, os Clintons, os Obamas, já vieram de alguma forma sacramentar ali a candidatura de Kamala Harris. Mas é uma candidata sem escrutínio do partido, o que evidencia que se Biden não tivesse saído, não é? Ela só seria eleita porque ela é vice do Biden, que foi também o presidente que conseguiu ali ter o apoio do partido nesse sentido todo. Mas o grande desafio é que ela não teve este tipo de situação. Carisma é uma coisa difícil de encontrar, não é? Nela como candidata, mas nos próximos 3 meses ela vai ter a oportunidade aí de apresentar-se ao público sem debater com Donald Trump. Ela só vai ter um debate com Trump e eu tenho certeza de que a mídia, na ocasião, vai dizer que ela ganhou o debate do Trump justamente porque nós temos aí um índice de favorecimento a ela que é muito maior do que Trump nesse processo todo. Então, o que você vai ter aí é a seleção do vice, que é um aspecto importante quando a gente observa a legitimação desta coroação, que é ilegítima porque não passou pelo processo do escrutínio. E o que ela vai precisar escolher é descobrir quem, de alguma forma, vai agregar um pouco mais ao ticket eleitoral. O grande desafio ali é que provavelmente ela vai escolher um governador. Aí existem várias opções, Arizona, Pensilvânia. Eu acho mais provável que ela escolha um governador do que escolher efetivamente um senador, porque ela já não gostaria de começar tendo um Senado com uma minoria democrata, e sim manter a maioria que o Partido Democrata tem neste momento. Então, nesse processo todo, eu acredito que ela deve escolher, a lógica diria, pode ser que eu esteja completamente equivocado, que ela pegue aí um governador, talvez em fim de mandato, nesse processo todo. E aí você vai ter a campanha,
normal. O que eu achei nesse processo todo é de que ela já começa dizendo que vai tratar Donald Trump como um criminoso, que ela tem uma experiência como promotora e que ela vai tratá-lo como um criminoso, que ela está acostumada a lidar com criminosos da laia de Donald Trump. E eu acho que para uma candidata que vem nesta toada de dizer que vai unificar o país, sendo que o outro candidato tem 50% quase da opinião pública popular, isso já me dá a impressão de que este discurso de unificação, de unidade, já não existe nesse processo todo. E ela deu a sorte, no geral, eu sempre achei até engraçado que nessa situação toda você sempre tem 3 debates presidenciais e um debate entre os vice-presidentes. O que a gente notou é que desta vez você só terá 2 debates. Um já foi, que foi o debate desastroso para Biden, o debate fatídico ali para Biden, e um próximo debate. Agora, não se esqueça, né, Paula, que a gente está falando isso, muita gente está fascinada pela quantidade de recursos que ela estava levantando, não é porque as pessoas estão também extremamente encantadas com a Kamala Harris. É o fato de que esses recursos estavam todos represados em razão da candidatura de Biden. Então, como as pessoas não queriam que Biden continuasse torrando dinheiro, porque estava muito claro que ele poderia perder, as pessoas pararam de doar. Então, não é que existiu, né? Existe uma comoção de que todo mundo está apoiando a Kamala Harris. Não, esses recursos estavam represados, justamente esperando a decisão de Biden de sair, né, para que pudesse aí surgir uma outra candidatura. Professor, você trouxe aquele ponto, inclusive muito bom seu artigo, por sinal, no nosso portal do escrutínio ali, que de fato não aconteceu, né? Você acha que isso pode servir de munição, inclusive, nesta campanha para Donald Trump bater muito sobre essa democracia interna dentro do Partido Democrata? Sim, porque o grande problema do Partido Democrata é o fato de que é o menos democrata dos partidos, né? Entre os dois. Porque Trump passou, mesmo tendo sido presidente dos Estados Unidos, ele passou, claro, não foi aos debates, tudo isso, mas ele passou por um processo de escrutínio eleitoral novamente, para ter os delegados e ganhar a confiança do partido. Ele teve a oposição da Nikki Haley, do governador da Flórida, e isso ficou claro de que ele foi escrutinado outra vez para se tornar o candidato do partido. Kamala Harris não. Ela ganhou este presente de Joe Biden e não foi aí para o sacrifício nesse processo todo. Muita gente vai dizer que ela, de alguma forma, poderia ter alcançado, mas nós não sabemos disso porque não aconteceu. E o grande fator todo nessa história toda, Paula, que a gente não pode esquecer e que este é o grande desafio, é que você vai ver, particularmente na mídia, a utilização de duas coisas contra Trump nesse processo todo, além de dizer que ele é mentiroso, toda essa história, mas você vai ver uma repetição de 2 cartões que serão utilizados. O fato de ela ser mulher e o fato de ela ser afrodescendente, não é? Nós sabemos que a Kamala Harris a mãe é indiana e o pai era jamaicano e o marido é judeu, então ela tem aí esses elementos de minoria e obviamente que qualquer movimentação de Trump vai necessariamente incorrer nestes 3 tipos de alegações, de que é minoria, de que ela é mulher e que ela é afrodescendente. E nesse processo todo, Trump, que tem um problema de autocontrole com relação àquilo que fala, poderá ser visto como misógino, toda aquela história que a gente observa sempre nesse processo todo. Então, a Kamala Harris tem essas características que, de alguma forma, num cenário em que você tem um tecido social diferente, mais preocupado com esse tipo de questão do politicamente correto, ela vai encontrar uma determinada repercussão, só que é um país que está dividido e polarizado. Quais pontos fortes e fracos de Donald Trump agora, os desafios, né? A gente estava falando mais de Kamala, mas entender um pouco mais da sua leitura dos desafios e até mesmo da própria, talvez, mudança que ele vai ter que fazer durante essa campanha, até porque quando ele tinha ali Biden
como opositor, ele se apegava muito em relação à questão da idade. De fato, Biden está muito avançado e não ter essa capacidade de gestão. Agora, ele é mais velho do que a Kamala. O que, de fato, o Trump agora, de fato, vai se apegar ali para tentar mudar um pouco mais essa condução em relação a esse tipo de abordagem com ela? É até engraçado você pensar que a questão do etarismo agora vai ser revertida contra o Trump, né? Ela vai dizer, não, eu sou jovem e você é velho. Né? Então, até chega a ser hipócrita a situação. Quando o candidato democrata era idoso, tudo podia. Agora que ela entra no lugar, a idade vira um problema. Então, você vai vendo que esse discurso vai ficando cansativo nessa história toda. Essa eleição, Paula, na minha opinião, não é uma eleição, não é uma disputa agora entre Donald Trump e Kamala Harris, não é? A primeira parte da eleição era uma disputa de Donald Trump com Joe Biden e de Joe Biden com a idade, não é? Esta agora, com a entrada de Kamala Harris nesse processo eleitoral, não é uma eleição de Donald Trump contra Kamala Harris, mas sim um referendo a Trump, ao primeiro mandato como presidente de Trump. Porque se a população norte-americana achou que Trump fez um bom governo, eles vão querer que ele repita e tenha uma segunda oportunidade como presidente dos Estados Unidos. Senão, ele não vai referendar Trump. Então, esta eleição deixou de ser uma eleição entre Trump e Kamala Harris, mas se transformou justamente num referendo ao governo Trump. Não é? A continuidade de Trump como líder dos Estados Unidos e como presidente. Quais são as características importantes de Trump para a gente levar em consideração? Primeiro, por incrível que pareça, foi um presidente que conseguiu manter uma paz global que Biden não teve. Não é? O segundo fato é de que Trump não perdia tempo com algumas alianças e forçou até mesmo a própria OTAN a revalidar-se como organização e obter recursos, tudo isso, em razão do discurso translocado dele, dizer que não ia financiar, mas que de alguma forma forçou os países europeus a assumirem uma cota maior da sua defesa. Em terceiro lugar, um aspecto muito relevante de que o Partido Democrata deixou de ser o partido dos trabalhadores americanos. Trump tinha uma agenda política que falava muito mais com o white collar americano, com o operário americano, com o trabalhador americano, dizendo que queria trazer empregos, queria fazer uma briga com a China para forçar justamente que o emprego retornasse aos Estados Unidos. Então, esses três pontos são muito importantes para o eleitor. Agora, existe todo aquele pacote que você já sabe que vários canais de televisão irão utilizar, da misoginia, do fato de que ele não tem respeito à diversidade existente nos Estados Unidos, e aí aquele discurso que você tem contra Trump, que será com certeza aliado ao fato de que você teve aquele 6 de janeiro fatídico, em que ele mais ou menos ali reagiu como um mau perdedor. Isso tudo vai voltar à tona. Professor, você estava citando, né, em relação à questão da mídia, só para entender um pouco da sua leitura, a influência das redes sociais no caso das eleições. A campanha de Trump ela é muito conhecida pelo uso intenso das redes sociais. Como que você vê, de fato, a estratégia digital de Kamala Harris, se comparada de Trump? Qual pode ser o impacto dessas redes sociais no resultado da eleição? E se, de repente, a gente talvez esteja à frente de uma batalha entre a mídia tradicional e a mídia social? Veja, Paula, eu acredito que foi a mídia tradicional que derrubou Joe Biden, a candidatura de Joe Biden. Não é porque você via vários canais de televisão e muita gente influente na televisão falando contrariamente a Biden, dizendo que já tinha dado o que tinha de dar nesse processo todo. Agora, a Kamala Harris conta ali, efetivamente, com o histórico positivo de Barack Obama, que foi o grande utilizador
das mídias sociais lá atrás, na pré-história da mídia social. Mas o que a gente sabe também, né, Paula, é que depois de determinado tempo, você vai construindo tribos dentro das mídias sociais. E as pessoas começam, em razão do algoritmo, a ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então, eu não acho que hoje em dia você vai ter aí no cenário, porque a grande questão é a seguinte: Trump já é um prato conhecido do eleitor. Tanto é que muita gente achava que quando houve ali a tentativa de assassinato, que ele despontaria imensamente no cenário eleitoral americano. Como aconteceu com Bolsonaro, e as pessoas começaram a fazer umas comparações que não tinham nada a ver. Bolsonaro foi importante a questão da tentativa porque ele deu uma projeção na televisão e no período eleitoral em que ele não teria justamente o tempo de partido. Mas não houve aquela alteração que as pessoas acreditavam, porque como Trump já é conhecido e, como eu disse, é um referendo do governo Trump, a mudança não vai ser tão grande assim. A questão é a seguinte, nesse processo todo, é o quanto Trump vai conseguir convencer o jovem a ir votar ou a não ir votar. Não é? Porque se o jovem não vota e ele é democrata, é bom para o Trump nesse processo todo. E, em segundo lugar, quanto que ele vai convencer particularmente o segmento feminino, e é por essa razão que você vê que a alegação da misoginia vai vir ainda mais intensamente nesse processo eleitoral norte-americano, justamente porque o eleitorado feminino é extremamente relevante nessa situação toda. Então, Trump vai ter que utilizar a mídia social para tentar relativizar a imagem que vai se criar dele neste processo. Imagem esta baseada no passado, baseado nas fake news do passado, naquilo tudo que foi construído com relação à imagem de Trump. Isso vai ter, de alguma forma, aí uma sobrevida neste período eleitoral. Agora, resta saber se Kamala Harris vai conseguir trazer os descontentes do Partido Republicano, aqueles que não querem Trump como presidente, e também aqueles que ainda, nesse processo todo, uma fatia muito pequena, ainda não tomaram essa decisão. E por essa razão, que é uma eleição polarizada, e eu acho que por mais instrumentos que você utilize, a mudança nos gráficos não vai ser tão tremenda assim. Professor, você citou Barack Obama, agora nessa resposta, até mesmo falando ali das mídias sociais. Como você enxerga, de fato, o apoio, né, declarado, então, de Barack Obama? Na sua opinião, este apoio de Obama, ele pode influenciar de alguma forma até mesmo a percepção internacional da candidatura de Harris e dentro também dos Estados Unidos, traz elementos ali diferentes, ou por eles fazerem parte até mesmo ali talvez da mesma bolha eleitoral, não traria tanto peso assim como o esperado? Eu não acho que o apoio de Obama é importante na questão da validação da falta de escrutínio de Kamala Harris. Tá. Eu acho que ele, sendo um dos líderes importantes do Partido Democrata, diante de uma candidatura que não passou pela situação de escrutínio, ele é mais ou menos um validador, não é? É um selo validador para que ela siga na campanha como sendo a candidata do Partido Democrata. Inclusive porque até a Michelle Obama, tanto é que o Barack e a Michelle Obama ligaram juntos, né, nesse processo, porque a Michelle Obama tem ali uma influência importante sobre a comunidade afrodescendente afro-americana nos Estados Unidos. Então, Barack Obama é importante porque ele fala para a bolha, fala principalmente com o jovem, né, que ainda tem uma apreciação por Obama, mas para aqueles que conhecem e viram a administração Obama, certamente não é o apoio mais auspicioso que você gostaria de ter. Veja só, provavelmente que não gosta nem de ouvir falar no Barack Obama é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tinha um problema enorme com Obama, porque viu na atuação de Obama um desengajamento no Oriente Médio, que foi extremamente prejudicial para o Estado de Israel. Então, Obama ajuda na bolha,
né, no sentido de consolidar a questão dos delegados, para que não haja, né, para que o partido não chegue dividido na convenção, mas fala para os jovens, mas não consegue ser aí um elemento que vai alterar profundamente o jogo, até porque a administração Obama deixou muito a desejar. Professor, para a gente encerrar, só tentar entender um pouco mais da sua visão, a gente sabe o quanto a questão econômica ela é importante para o eleitor, né? Essa percepção da economia, ela faz muito peso na hora de escolher um candidato. As pessoas, por mais que talvez os números ali da economia americana mostrem ainda, né, uma economia que está conseguindo ser resiliente apesar dos juros altos, tentando segurar a inflação, mas muitos americanos eles viram o seu poder de compra reduzido, uma inflação mais pegajosa que não cai ainda, está longe ali um pouco da meta, e isso pode trazer de fato um impacto até mesmo nessa tomada de decisão. A gente conhece, né, a gestão econômica, o modelo econômico tanto de Trump quanto de Biden. Com Kamala Harris, você acredita que a economia dos Estados Unidos ela pode ser mais progressiva do que sob Biden? Não, eu acredito que a cartilha, Paula, vai ser mais ou menos a mesma nesse processo todo. A pergunta sempre é aquela que Reagan fez, né, no debate. Você está hoje melhor do que 4 anos atrás? Uhum. Essa é a pergunta fundamental que vai ter de ser feita pelo Trump. Só que Trump vai ter de comparar a si mesmo. E se Trump fizer isso, aí é que ele enfrenta problemas. Porque ele vai ter de falar, olha, ignore o período da pandemia. Não é? Então, considera os 30 meses anteriores, como nós estávamos, e ignora... Né, coloca numa caixinha, joga fora, né, e joga fora essa caixinha, esquece da pandemia e do impacto da pandemia e de tudo aquilo que Trump cometeu de errado durante a pandemia. Então, esta que é a peça difícil de Trump no processo de convencimento, porque vai ter de se, de alguma forma, abortar o período da pandemia. E Biden e Kamala Harris vai pegar justamente a questão da pandemia e da atuação ruim, né, econômica de Trump nesse período como a justificativa de tudo que aconteceu depois. Então, você vê que é uma situação difícil na narrativa que Trump vai ter de construir. É o que eu falei, é um referendo do governo dele e ele vai ter que fazer com que esse referendo se aplique a esse período pré-pandemia. Agora, a atuação de Kamala Harris, eu não vejo aí que ela vá fazer grandes alterações, até porque muito do establishment que ela vai utilizar na nomeação de ministros, secretários, vai obedecer muito àquilo que ela tem atualmente, né? Ela não era uma senadora de uma quantidade de anos em Washington, ela também é novata nesse processo todo e, claro, terá ali como vice-presidente acumulado algumas preferências e possíveis assessores ou coisa parecida, mas a política não deverá mudar assim substancialmente. Professor, quero agradecer. Prazer falar contigo, recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Strike. Obrigada, até uma próxima. Grande prazer sempre, Paula. Obrigada. Falamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas. O Strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.